Entenda o seguinte: Deus, a gente às vezes quer tanta coisa do mundo, sabia? A gente quer conquistar tanta coisa e não entendemos quem realmente somos. Você quer primeiro amor? Entenda primeiramente quem você é. Sabe por quê? Porque Deus não te criou para buscar as coisas no mundo. Deus te criou para oferecer algo ao mundo. Você tem tudo o que você precisa dentro de você. Talvez as lutas e dificuldades da sua vida foi porque o inimigo sabia que você tem algo que pode revolucionar. O improvável acontece. Quando Deus te dá uma promessa, nunca abandone a promessa de Deus. O problema é que nós temos uma emergência em nosso coração de achar que recebemos a promessa hoje e ela tem que acontecer amanhã. Nós vivemos numa sociedade tão rápida, tão acelerada, que nós achamos que as coisas têm que acontecer de imediato, mas não. Deus te deu uma promessa e você talvez esteja aqui dizendo: pastor, isso foi fruto da minha imaginação, até hoje não aconteceu. Eu recebi essa palavra há muitos anos e até hoje não aconteceu. Maior sopro do inimigo que tem roubado ministérios, chamados, pessoas que têm um potencial incrível, é quando as pessoas anulam a promessa de Deus. Eu quero dizer uma coisa: sabe como você sabe se foi Deus que te prometeu ou não? Se é completamente louco e impossível. Queridos, vamos ser sinceros. Por nós mesmos, nós não temos criatividade para inventar essas loucuras. Porque a promessa que Deus dá tem que ser louca, porque você precisa entender o tempo todo que tudo veio dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Você precisa entender que não é você que vai conquistar isso, ele vai te dar pela graça e misericórdia dele. E o mais incrível, quanto mais você buscar isso, menos você alcança. Mas quando você entender e buscar o que está do lado de dentro, o mundo do lado de fora se transforma. Deus depositou algo na tua vida. Não abandone a promessa, por mais louca que seja. Não é fruto da sua imaginação. Sabe por que não é? Porque as promessas de Deus fazem você ter que entregar a tua vida. As promessas de Deus não vêm para trazer festa. As promessas de Deus mostram um caminho de dor e de luta. As promessas de Deus vão te conduzir a pagar preço. As promessas de Deus vão te conduzir a se sacrificar. As promessas de Deus vão te conduzir a morrer para que Ele viva. E cientificamente falando, eu queria falar sobre ciência, queria falar um monte de coisa. Fica para a próxima vez se ele fizer a loucura de me convidar. Então olha só. As suas emoções fazem parte do seu sistema nervoso, que tem a função de te defender e proteger. E elas buscam o tempo todo aceitação, satisfação e segurança. Me diz se as suas emoções, se as suas ideias iriam gerar algo que te levasse a sacrifício. Nunca. Não foi as suas emoções. Não foram as suas emoções. Não é fruto da sua imaginação. Sabe por quê? Você tem um Espírito Santo dentro de você, e quando a palavra foi liberada, foi algo sobrenatural mexendo aqui. Sabe por que nós abandonamos o primeiro amor? Abre aí a palavra de Deus em 1 Samuel 10:10. Enquanto você procura, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não precisa de um caminho lógico para fazer as coisas. Eu estou falando aqui com vocês, mas eu quero que vocês saibam. Hoje Deus tem me conduzido, e estou vivendo hoje promessas que foram feitas quando eu tinha em torno de 16, 17 anos.
E durante muito tempo eu persegui as promessas de Deus, eu me sacrifiquei mais do que devia, eu fiz coisas incríveis para poder alcançar aquela promessa de Deus, até chegar ao ponto de eu sofrer tanto e desistir. E quando eu aquietei o meu coração e em paz fiquei, falei: Senhor, nada mais desse mundo me importa, eu abro mão de ministério, eu abro mão de tudo que os olhos dos homens podem ver, mas eu não quero perder a minha salvação e a minha comunhão contigo. E 3 anos eu passei assim, e de uma forma louca, depois de 3 anos, Deus me pega lá quieto, lá quietinho, onde ninguém mais ouvia falar de mim, ninguém mais me conhecia, ninguém mais me procurava. E simplesmente em 6 meses, alguém que nasceu e foi criado em Rocha Miranda, um dos bairros mais violentos do Rio de Janeiro, com os pais que não tem nenhum ginásio, ou para quem está estudando hoje o 6º ano. E Deus, no decorrer da vida, sem eu perceber, Ele foi me dando formação, me fez trabalhar em outros lugares, me fez trabalhar dentro do palácio, com uma assessoria do governo. Deus tira do montouro quem Ele quer e faz assentar com príncipes. Eu não procurei e fui convidado hoje a estar participando de eventos do canal Futura. Tem lógica. Hoje eu consigo assinar um diploma que eu entrego junto com um dos 5 brasileiros, membros de Harvard, alguém que nasceu em Rocha Miranda. Pais que não tinham nenhum ginásio. Você acredita que poderia chegar lá? Conhecer outros países, ver outras histórias, outras culturas. Deus quis isso para quê? Para a honra e glória dEle. Deus quer isso e muito mais com você. Ele não precisa ter um desenho lógico, você não precisa entender o caminho, você só precisa estar à disposição com os ouvidos para Ele. Você só precisa ter paz no teu coração e tirar essa ansiedade, esse desespero de ter que ver acontecer, de ter que dar resposta às pessoas, de que te humilharam e você tem que responder, quem me viu vai ter que ver. Não! Em 1 Samuel 10:10, todo mundo já achou, menos eu? Vamos ver se está marcado. Essa aqui às vezes eu marco. Marquei, tá vendo? Fui esperto, marquei. 1 Samuel 10:10 diz: E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus fez o quê? Fez o quê? E profetizou no meio deles. Quando falamos de primeiro amor, eu só pensei nessa passagem que diz: e o Espírito Santo se apoderou. Quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, não precisa tremer, não precisa dar cambalhota, você só precisa entender que quando você entrega a tua vida a Ele, o Espírito Santo se apodera de você. Sabe de quem essa passagem está falando? De Saul, escolhido rei de Israel. Eu confesso que quando eu li essa passagem, em 1 Samuel 10:10, foi um confronto para a minha vida, mudou minha concepção dessas passagens bíblicas a respeito de Saul e Davi completamente. Porque quando eu era aquele adolescente, cheio do fogo do primeiro amor, do amor da essência, do cambalhota, do gira, do faz tudo, daquele negócio de crente doido, bala house por R$1, era dessa vibe, até hoje. Eu não vou contar as outras línguas mais do que estranhas, fica para outra ocasião. Mas se você andar um pouquinho, está do lado, 16:13. Esse era o meu versículo de cabeceira, o versículo que eu lia quase todo dia, o versículo que eu amava, era o 16:13. Que diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se... Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Vou falar sobre primeiro amor agora.
Quem? 14 minutos, vai dar tempo. Entenda o seguinte. O Espírito Santo se apoderou de Davi, e todo mundo sabe que Davi era segundo o coração de Deus. Você vai ouvir 100 crentes usando como referência depois de Jesus. Eu gosto de Davi, a história de Davi, porque Davi foi apoderado segundo o coração de Deus, foi forte, ungido, e aleluia, aí ganhava, conquistava, aí se arrependia, aí pecava e se levantava. Isso era legal, e eu era... Mas eu falava, Davi era diferente porque o Espírito Santo se apoderou dele. Aí eu descubro que o antecessor dele recebeu mais do que Davi. Porque em 1 Samuel 10:10 diz que o Espírito Santo se apoderou de Saul, e Saul profetizou. Em Davi diz que Samuel ungiu Davi, o Espírito se apodera e Samuel mete o pé. Então, além de receber um poder do Espírito Santo, do Espírito se apoderar sobre Saul, Saul ainda profetizava. O que eu quero passar para vocês essa noite é que nós aceitamos Jesus, nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito se apodera. Mas o que faz a gente deixar o primeiro amor? O que faz a gente deixar esse momento que a gente recebe, profetiza, o outro não profetiza, um recebe um dom, o outro recebe outro. E eu vou falar aqui sobre algumas coisas que têm roubado o primeiro amor. No caso de Saul, a primeira coisa que eu quero que todos nós venhamos entender, como eu disse, Deus colocou um depósito, um tesouro na tua vida, chama-se dons e talentos para você servir ao mundo. Deus chamou Saul para ser rei, e um rei serve ao mundo, serve ao seu povo. Então você anota aí no teu coração, todo dom e talento é para servir alguém. Todo dom e talento que você tem, você vai entender que as pessoas percebem em você antes de você mesmo. Você vai ver que a pessoa fala, puxa, você faz isso tão bem, tão legal, para você é tão simples fazer aquilo, que você não vê honra em receber aquilo, esse elogio. Porque o que você faz, o que Deus te deu de tesouro, é para servir alguém. Agora vem aqui um segredinho que o inimigo consegue fazer isso virar na nossa cabeça. Só que todo talento e dom que é natural, que é especial, que você faz com facilidade, chama a atenção das pessoas. E automaticamente, quando você atrai a atenção, se você achar que isso é bom, e começar a se servir do dom que Deus te deu, você não sabe o que vai acontecer. Sabe o que aconteceu com Saul? Quando Saul entendeu que ele tinha o dom, o talento, a vocação de ser rei, Deus tinha escolhido, o Espírito tinha se apoderado, ele estava reinando, ele amou mais os benefícios do talento e o dom, e quis se servir do dom de Deus. Sabe o que acontece? Tormento. Quando Saul resolve se servir do dom que Deus deu a ele, ele começa a ficar ansioso, angustiado, estressado, com medo. E começa a receber, segundo a palavra, visitas de demônios. Mas fulano tem dom, tem poder, mas às vezes já... Lá no Japão, tá? No Brasil, seropédico, então nem pensar. O cara está ungido, cheio de dom, faz isso ou aquilo, mas meu Deus do céu, tadinho, está tão perturbado. Porque você quer que o seu dom traga algo de volta para você. O seu dom é para servir, é para dar. O dom Deus não tirou, ele continuou sendo rei. A pessoa continua profeta, continua ungida, continua tudo isso de bom. O dom não perde, só se presta conta, tá? Deus não vai tirar o dom que te deu.
Mas você vai prestar conta. Por isso, muito naquele grande dia dirão: Senhor, mas eu fiz isso, expulsei demônio, dei cambalhota, fiz aquilo, libertei os cativos, preguei para multidões, fiz coisas espetaculares. Ele fala: não te conheço, brother, mete pé. Porque o dom ele te deu, é teu. Agora, como você usa, você vai prestar contas. Tome cuidado com o tesouro que Deus te deu. Numa escola, numa cidade onde só tem analfabeto, uma criança nunca entrou na escola, todas as crianças na faixa de, vamos lá, sei lá, 7, 10 anos. Chegou um professor de matemática, tem 10 crianças, uma vai aprender matemática mais rápido que a outra? Ou tem alguém na sua sala, quando você estudou, que aprendia matemática com mais facilidade? Em contrapartida, quando vinha um professor de português, não tinha outro que aprendia português melhor? E, na maioria das vezes, não é o mesmo. Porque o teu talento precisa ser completado pelo talento de outro. Se você sabe o teu lugar, você começa a honrar aquele que tem um talento diferente. Gastamos muito tempo tentando copiar o talento dos outros e deixamos de olhar para o nosso. Quando alguém tem um talento que parece aos olhos superior, nós queremos criticar para derrubar, para tentar, através de derrubar aquele, mostrar que nós somos melhores. Seja bom naquilo que Deus te deu. Porque todo o teu dom é para servir. Todo o teu dom é para doar. Então você não se preocupa mais, pelo contrário, você admira. Esses dias eu estive numa igreja e tinha uma pessoa muito intelectual ministrando. Ele pegava o versículo de ponta de Gênesis e Apocalipse. Eu falei: meu Deus, cara, é muito bom. Se eu vier pregar aqui, eu vou ter que decorar todos os versículos que eu vou falar. Depois eu parei, pensei e falei: cara, eu vou pregar do jeito que eu prego, sei lá. Sabe por quê? Porque eu tenho que admirar e aplaudir. Se eu quiser um tipo de conhecimento, eu vou sentar e vou ouvir dele. E vou aplaudir o que Deus deu a ele. Porque o talento que Deus me deu, eu vou servir. Vai servir para todo mundo? Todo mundo gosta de toda a comida? Não, tem algumas pessoas que não vão gostar. Tem outras que vão. Mas eu não estou para que as pessoas gostem. Eu estou para que ele goste daquilo que eu faça. Porque Saul, quando ouviu, Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Ele quis matar o outro. Você lembra no início que eu disse: acredita na promessa? O que fez Saul perder o primeiro amor foi achar que o que Deus deu a ele poderia ser tirado. Saul, no momento em que foi tirado, foi o seguinte: ele estava fazendo uma missão. Ele estava reinando, cumprindo o chamado, a identidade dele, o dom dele. Ele foi guerrear sob a palavra de Deus. E o que aconteceu? Ele venceu a guerra. Porque ele estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Mas escuta bem. Ele está lá. Então imagine, Saul terminou de vencer, matou os inimigos, fez a guerra, está lá tranquilão, feliz da vida. Só que o que mudou no coração dele? Que ele foi envolvido pelas emoções da festa. E ele começou a achar: eu venci, e Deus me deu. Mas agora eu estou aqui, e para celebrar a minha vitória, eu preciso que Samuel venha e faça o sacrifício. Só que a Bíblia diz que ele viu, olha a satisfação que ele deu para Samuel. Porque eu vi o povo indo embora, eu me obriguei a fazer o sacrifício.
Você pode estar vendo uma necessidade, se não é você que tem que fazer, deixa espaço. Para que a necessidade aumente e apareça quem tem que estar naquele lugar. Deus não tem necessidade de nada. O tempo serve para Deus moer algumas situações e pessoas para que manifestem um azeite mais puro. O desespero, a pressa, fez com que Saul assumisse um lugar que não era dele. Com medo de perder o lugar dele. Ele sai do lugar que Deus chamou, vai para outro lugar, para não perder aquele. Mas foi exatamente isso que fez ele perder. Porque quando ele viu o povo indo embora, ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Porque senão o povo não vai entender que Deus é comigo. Se você tem medo, insegurança, na promessa de Deus, você perde o primeiro amor. Sabe por quê? As circunstâncias do lado de fora mudam quem você é. Se as circunstâncias do lado de fora, se o desemprego vem, se a crise vem, se um problema vem, vai mudando você, vai mudando a tua fé, vai mudando a tua caminhada, você está descrente da promessa de Deus. Ah, mas eu não posso me abater. Pode se abater, pode chorar, pode lamentar, mas você não pode esquecer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você não pode mudar o que você é por causa das circunstâncias do lado de fora. Cada notícia mudava o comportamento de Saul. 2 minutos. Agora eu vou fazer igual locutor de rádio, tá? Narrando jogo de futebol para poder acelerar. A diferença de Davi era a seguinte: Davi estava na malhada, recebeu uma palavra profética: você será rei sobre Israel. Imagine a cabeça de Davi, quando ele é chamado para tocar para Saul. Cara, eu tenho a promessa que eu vou ser rei, semana que vem eu vou entrar no palácio. Ah, moleque, tirei onda. Garotinho, pega a harpa dele. Agora que eu entro no palácio, vou ser rei. E o que ele encontra dentro da sala do rei? Um rei endemoniado. Sabe o que demonstra o maior poder de manter o primeiro amor? Que as circunstâncias não mudam quem Davi era. Sabe o que aconteceu? Ele tinha uma promessa de Deus. Ele entra na sala, vê tudo errado. Tudo errado. E sabe o que ele faz? Serve ao rei. Ele não entrou falando: eu sou ungido, o rei é endemoniado, eu tenho que tirar esse rei para assumir o lugar dele. Deus é comigo, lá, bala, house. Ele não fez isso. Ele entra na câmara do rei com a harpa dele e fala: tu és rei e eu sou servo. Consegue entender, queridos? Outra coisa, povo de Seropédica, entenda o seguinte. Sabe o que mais me chama a atenção para eu poder fechar a palavra? Davi, todas as vezes que foi à presença do rei, foi para oferecer, não para pedir. O pastor de ovelha que levava a marmita para os irmãos, só entrava na presença do rei para oferecer, nunca para pedir. Se acha pequeno? Se acha incapaz? Saia da posição de tadinho, de pedinte, de que alguém tem que fazer algo por mim, alguém poderoso tem que me ajudar, alguém tem que abrir a porta para mim, alguém tem que fazer, eu tenho que achar alguém para ficar debaixo da asa. Todas as vezes que você encontrar um poderoso, não pensa: ele pode fazer algo por mim. Não, o que eu vou fazer?
Tu tá com demônio, eu toco harpa. Tem um gigante afrontando o exército de Israel, eu mato o gigante no teu lugar. Tem guerra, eu vou na frente dos exércitos. O tempo todo, Saul pedia algo a Davi. Até quando ele deu a promessa de entregar a filha. Ele falou, não deu certo, vai lá cortar 100 prepúcios, 6 negocinhos dos filisteus e traz para mim. Ué, não foi o que Saul falou para ele? Está na Bíblia, não sou eu estou inventando não, tá? Até na hora de cumprir a promessa, Saul pede. Até na hora que Saul tem que entregar, Saul pede para Davi. Quem era o maior, o rei ou seu servo? Cadê o tesouro que Deus te deu? Por que você está olhando para o tesouro dos outros? Por que você está esperando algo do lado de fora, se tudo que você tem está aqui dentro? Tudo que o mundo quer é alguém cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, sabe como? Alguém que tem paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança, alegria, fé, amor. O mundo sofre de depressão, o mundo está se angustiando, se matando, suicídio entre crianças. E cadê a paz que o mundo quer? Quer o primeiro amor? Não deixe que o lado de fora mude o que Deus te deu do lado de dentro. Davi estava dançando e cantando, sabe por quê? Ele tinha uma promessa de ser rei, servia na sala do trono do rei. Casou com a filha do rei, era príncipe. E para melhorar, sabe o que ele fez? Fez um grande acordo político. Estava tudo certo, sabe por quê? Porque o sucessor de Saul era Jonatan. Jonatan fechou com ele e falou o seguinte, não quero ser rei. Você vai ser rei, eu abdico do trono, tu é casado com a minha irmã, tu sobe. Então, Davi estava com o plano dele montado. Parece que na nossa vida vai dar tudo certo agora. Porque está tudo dando certo, mas sabe o que aconteceu? A mulher de Davi acorda ele assim, Davi, que foi, mulher? Davi, que foi, mulher? Tô dormindo, cansado da guerra. Davi, mete o pé, que meu pai quer te matar. Porque, calma aí, mas mete o pé que teu pai quer te matar. Meu pai quer... Sogrão não quer me matar nada. Acabei de vencer a guerra para ele, trouxe os despojos, entreguei tudo para ele, não fiquei nada para mim. Olha só, Davi, para de conversar e mete o pé, porque senão você não amanhece vivo. Vaza! O que Davi faz? Todos os planos de Davi foram destruídos. Tudo que era bom, toda a bonança, toda a prosperidade foi embora. Mas ele não mudou quem ele era por dentro. Dentro de uma caverna, sabe o que aconteceu? Ele se nomeia líder entre aqueles que não valiam nada para a humanidade. Porque o líder que é líder em palácio, mas é líder em caverna. O lugar não mudava a identidade de Davi, Davi mudava o lugar com a sua identidade. O primeiro amor é dizer eu sou o que Deus diz que eu sou, independente do que os olhos dos homens possam ver. Porque aquela cruz, aquele homem nu, sangrando, humilhado, na aparência de derrota, estava vencendo. Jesus, na aparência de derrota, foi a maior vitória que a humanidade viu. Não mude o teu coração por causa de circunstâncias. Davi, quando estava lá, no abrigo do inimigo, do filisteu, com toda a chance de derrubar Saul e assumir o lugar dele, ele derruba o inimigo daquele que quer matar ele. Proteja as pessoas. O teu amor tem que cobrir pecados. Saul, depois que mexeu com o coração dele, com o mundo exterior, mexeu com ele, ele procurou todos os dias matar Davi. E várias vezes, Davi teve a vida de Saul na mão, e disse, eu não mato, sabe por quê? Porque eu não fui ungido rei,
para derrubar Saul. Eu fui ungido rei para ser rei depois de Saul. Saul nunca vai cair pelas minhas mãos, porque eu sou sucessor e não aquele que derruba. Eu sou aquele que sucede. Quando terminar, quando Deus que ungiu ele, passar o tempo dele, eu assumo. Mas pela minha mão não faço nada contra ele, porque eu sou rei depois dele. O que você faz não precisa derrubar ninguém, queridos. Ainda que te persiga, fuja, corra. Entenda o seguinte. Sabe qual foi o momento que mexeu com Davi? Quando Davi vai e tira um pedaço das vestes de Saul, para mostrar que ele podia ter matado. Davi se arrepende, sabe o quê? Mesmo que Davi conheça o rei endemoniado, mas ele era rei antes dele. E ele não tinha o direito de derrubar alguém que Deus levantou. Só Deus podia derrubar. Davi era líder na caverna, no palácio. Ele voltava para o palácio, ele perdia o reinado. Ele ia para fora, ele perdeu depois para o filho, depois recuperou. Queridos, tudo pode mudar, tudo pode girar. Você pode cometer erros, acertos. Tua vida pode dar 10 cambalhotas, 10 voltas, altos e baixos, roda gigante, para um lado, para o outro. Só não perca aquilo que Deus disse que você é. Quando tudo estiver errado, quando tudo estiver ruim, você lembra, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. E por minha causa Ele se levantará. Vamos nos colocar de pé, queridos, senão depois o pastor Anderson não me chama de novo. Sabe qual é um problema para poder eu orar por você? Eu quero que vocês imaginem agora aquela cena, Paulo e Silas caminhando. Aparece uma pessoa endemoniada e o que eles fazem? Bota a mão na cabeça da pessoa e liberta ela. Eles estavam fazendo a obra, você está fazendo a obra, você está caminhando no reino, você está servindo ao rei. E qual é a tua missão? Libertar o cativo. E de repente Paulo e Silas vai lá, bota a mão no cativo, liberta o cativo. E sabe o que eu e você, brasileiro, temos a cultura de esperar? Que alguém venha aplaudir a gente, de que alguém venha agradecer, abraçar, dar tapinha nas costas. A gente espera porque estamos fazendo a obra de Deus, estamos fazendo do jeito que Deus mandou, que tudo tem que dar certo. Querido, o reino de Deus muitas das vezes vai te provar com tudo errado. Porque Paulo e Silas botam a mão na cabeça, liberta aquela mulher. E sabe o que acontece? Toma uma surra de gato morto até o gato miar. Imagina eles apanhando lá o gato morto no saco, batendo nele para um lado para o outro. Silas não aguentou e fez assim, miau! Para! Sabe por quê? Eles foram dados como mortos, queridos, sabe por quê? Fizeram a obra. Para melhorar, sabe o que acontece? Vêm os anjos do Senhor com suas asas celestiais, pousam do lado deles, pegam ele, abraçam, levam para o monte, cuidam das suas feridas, são curados instantaneamente. Foi assim? Mas é isso que a gente quer o tempo todo. Fulano me bateu, fez fofoca de mim, ó céus, ó vida, ó azar, vou morrer. Não vou mais para a igreja. Pastor nem me ligou hoje. Eu faltei domingo. E não foi por causa do caminhão. Mas ele não orou, Deus não revelou para ele, não mandou um anjo falar com ele para vir me buscar. Deus não me ama. Sabe o que acontece, queridos? Eles vão para uma prisão úmida, fedorenta, suja, escura, não tinha luz, não tinha nada, não tinha banheiro. Eles tinham que fazer necessidade ali, imagina o cheiro, o lugar, o ambiente horrível, por fazer a obra de Deus. Mas aí vem a meia-noite, tudo escuro, não tinha nada. Silas, tu tá aí, Silas, tá acordado? Tô, é porque tá doendo, eu não tô dormindo. Então vamos fazer o quê? Vamos cantar, vamos orar.
Sabe por quê? Eu fui chamado para pregar e libertar, e ninguém vai me parar. Eu não estou preocupado com o mundo do lado de fora, eu estou preocupado em fazer aquilo que eu tenho que fazer. Mesmo que eu apanhe, mesmo que me joguem na prisão, mesmo que me amarrem, eu tenho paz e eu vou cantar à meia-noite. Eu vou cantar à meia-noite. Como pode alguém, e de repente Deus ouve aquelas orações, abrem as portas, e eles saem correndo desesperados, porque Deus deu livramento. Não, sabe o que aconteceu? Ele volta, e tem lá o carcereiro, provavelmente o cara que deu um chute na canela dele, que deu um bico na cabeça dele, que cuspiu nele, que açoitou ele. E sabe o que Paulo não conseguia parar de fazer em Silas? O que eles eram, pregadores. Eu não consigo parar de pregar, eu não consigo parar de evangelizar. Eu sei que se eu perder um tempo aqui, vier outro carcereiro, vai me jogar lá de volta. Eu não estou nem aí para voltar para a cadeia. Eu estou aí para fazer o que eu tenho que fazer. Ei, tira essa espada do pescoço. Porque se você crer, será salvo tu e toda a tua casa. Quer primeiro amor? Quer unção? Quer graça? Quer poder? Quer manter isso? Assuma quem você é em Deus. Independente dos males que isso vai te trazer, porque nem sempre te traz benefícios. Mas aquele que é fiel, aqui nessa terra vai experimentar algumas coisas, e ainda que não experimente aqui, eu preciso crer nos céus.